coisa, né? A história do balão espião. O que foi o lance? Era um balão meteorológico que os Estados Unidos já estava controlando desde quando o balão se perdeu lá no meio do Oceano Pacífico. E eles usaram isso aí para uma narrativa de que era um balão espião. E o Pentágono, semana passada, 2 semanas atrás, falou que o balão não estava gravando nada. E não era um balão espião, era só um balão meteorológico. Mas aí também não adianta, né? Depois que já deu notícia, deu mas tudo. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente até acho que o Marcos Rubio veio aqui, né? Veio. Ele falou Ele falou bastante, né, sobre isso. Que a Coreia inventou a ressurreição. Porque a Rádio Free Asia, a Coreia do Sul, Estados Unidos, eles falam, o Kim Jong-un matou o tio dele porque o tio dele dormiu na reunião e ele jogou o tio pros cachorros. 6 meses depois o tio aparece vivo. Mas ninguém presta atenção que o tio aparece vivo. Todo mundo lembra que ele jogou o tio pros cachorros. Cara. Porque é só mentira. Isso acontece com a China direto. E a gente vai ver isso acontecer com a Índia. Porque a economia da Índia já é a 4ª maior do mundo. E a gente vai ver logo acontecer com a Indonésia. Porque a Indonésia está crescendo bastante. Era uma colônia também. E a parte diplomática, então? Se a China vê isso acontecendo, como ela se posiciona em relação a isso? Lá dentro, o que você vê? Isso não chega lá, né? Não, mas eles sabem? Não. O chinês médio não sabe, né? Ah, não? Não. Porque a China tem um negócio que eles chamam de grande firewall. Tá. Que é a analogia com a grande muralha, né? Sei. Os nossos sites, aplicativos, essas coisas não funcionam dentro da China. Justamente porque existe um... O Instagram não funciona lá? Não, precisa de VPN. Tá. Instagram, YouTube, Twitter, nada funciona. Porque justamente existe um esforço de países europeus e Estados Unidos para desmembrar a China como eles fizeram com a União Soviética e querem fazer com a Rússia. O Churchill disse na década de 20, né, que eles não poderiam deixar a China se reunificar porque naquela época já eram 500 milhões de pessoas e seria um país muito forte. É mesmo. Então existe um processo, né? Existe um medo, existe um... Não, existe um processo. Os Estados Unidos bota dinheiro no movimento separatista de Hong Kong, do Tibete, de Xinjiang. Os Estados Unidos banca a família do Dalai Lama até hoje. Tentar implodir as coisas de dentro. Para dividir a China. É o que eles sempre fizeram. Eles fizeram isso antes, né? A China passou por um negócio que eles chamam de século das humilhações, que começa com a Primeira Guerra do Ópio em 1838 e vai até o fim. Alguns dizem que acaba ali com a Guerra Civil em 49, tem gente que diz que só vai acabar quando Taiwan voltar para a China. Caramba. Então, o grande firewall é para proteger isso aí, né? Proteger os dados chineses, porque os dados ficam lá, que dado hoje é uma coisa muito importante, né? Claro. Primeiro, que protege os dados. Segundo, que evita essa propaganda toda de entrar na China. E a China desenvolveu uma rede de aplicativos próprios. TikTok é o mais famoso, o que mais? Douyin, né? Na China é Douyin. O que é? É o TikTok da China, é Douyin. É bem parecido? É a mesma coisa, só que é o conteúdo chinês, né? Mas eu consigo acessar daqui? Eu não sei. Tá. Não faço ideia. Mas a gente tem o WeChat, tem o Alipay, tem o Weibo, tem vários aplicativos que são só para a China. Nisso a China desenvolveu tecnologia, conhecimento, os dados ficam lá dentro, dinheiro. Mas você acha que tem um controle do conteúdo das coisas dele? Porque tem esse papo também, não sei se é teoria da conspiração, que o TikTok que roda lá tem um direcionamento para as pessoas mais cultural e pro resto do mundo é outra coisa. O algoritmo muda. Não. Isso é balela também. Essa é balela. Né? Tem um monte de vídeo. Cara. Não, tem um monte de vídeo de dancinha. Não, eu quero que você conte as teorias da conspiração. Não quero saber da verdade. Não tem, cara. Mas, por exemplo, você falou do VPN, certo? Sim. É proibido ou uma pessoa pode acessar um Facebook se quiser, um Instagram? Não tem nenhuma lei dizendo que não pode acessar, pode usar VPN. E você tentou e é tranquilo, você usa Eu uso VPN desde que eu mudei pra lá. Direto. Inclusive, da Apple Store tem VPN, dá pra baixar. Óbvio que é VPN autorizado pelo governo, óbvio que deve ter uma backdoor ali pro governo acessar. O que pode dar problema é se a pessoa pega uma notícia, por exemplo, do movimento separatista de Hong Kong, do Hong Kong, Taiwan, e posta na China. Posta nas redes deles. Isso, e incentivando qualquer coisa assim. Isso pode dar problema. Que tipo Mas agora, de problema? O cara pode ser preso, né? Caramba. Porque secessão na China é a secessão que é separar o país, né? É considerado ilegal, é crime. Ilegal, tá. Então, isso pode dar problema. Agora, tem um VPN acessar coisa por si só, não. O Elias falou, não lembro direito, sobre, por exemplo, da Praça da Paz. Paz Celestial. E aí? Sobre isso. Apagaram isso de tudo mesmo ou tem acesso se você quiser achar? Como que funciona isso? Eu sempre falo que assim, a gente está falando de um país que tem 5 mil anos de história. Só de concurso público são 2 mil. Nossa. Então a Praça da Paz Celestial na história da China é uma vírgula. Esse evento só é grande mesmo porque os Estados Unidos e a Europa querem que seja grande, né? Inclusive eles chamam de o massacre da Praça da Paz Celestial justamente por isso.
Porque eles querem que tenha essa conotação negativa, que seja essa grandiosidade, mas na história da China é nada. Teve vários eventos na Praça da Paz Celestial. Como é contada essa história lá? Você já soube? Eu já conversei com vários chineses, aí, assim, eu sei que, assim, em chinês, se você quiser procurar na internet chinesa, em chinês é difícil achar informação, porque não tem muita coisa na internet, mas eu já conversei com várias pessoas, as pessoas conversam normal. Para eles lá, era um movimento desses países, né, Estados Unidos e Europa, para tentar separar a China nesse mesmo processo. Né? Ah, é? Eles tentaram dar um golpe dentro da China. Que era um movimento, na verdade, era um movimento estudantil, tal, que aí foi cooptado, inclusive tinha a Voice of America, tava lá nos protestos, né? Os caras estavam dando Coca-Cola de graça, estavam dando um monte de coisa de graça. Então, para a China tinha essa conotação de que eles estavam tentando usar isso aí, cooptaram um movimento para implodir a China. Porque não é coincidência, a União Soviética estava caindo na mesma época. Né? Era nessa época? 89. Tá. E aí a imagem famosa, né, do os tanque. líderes do movimento, não coincidentemente, foram salvos pela Inglaterra, levados para Hong Kong, que na época estava sob domínio colonial britânico, e daí foram para os Estados Unidos. Entendi. E a gente tem uma dificuldade muito grande de entender a cultura chinesa em relação à liberdade. A gente quer colocar a nossa ideia de liberdade, eu já falei muito isso com Elias, com o Rubio também. Cara, é difícil a gente entender. A gente tem várias coisas que afetam a nossa liberdade, que a gente não dá muito valor. E quando é alguma coisa que a gente tem e tem como direito básico e outras pessoas não têm, fala que absurdo. Então vamos lá. Qual que é a ideia do chinês e o que você aprendeu nesse tempo? Assim? O que é liberdade para eles? E se eles se sentem livres, como que é essa consciência de liberdade para eles lá? Eu não posso falar por 1,4 bilhão de pessoas. Tá. Mas eu tô na casa de uma amiga em Santa Cecília. E aí a gente tava caminhando ali perto do Minhocão. Só uma coisinha, a internet tá tudo de boa aí? Tá. Ali perto do Minhocão, embaixo do Minhocão, tem muito morador de rua. Sim. Muito morador de rua. Lá você não vê isso? Não vê. Não vê? Não vê. Tem morador de rua, mas não é nesse volume assim, né? E tem? De dia, assim, não é. Por que esses caras estão na rua? Tem muitos motivos, né, para as pessoas irem pra rua, né? Mas é outra conversa, mas tem muito motivo. Nunca chegou a falar com os caras assim? Eu não falo chinês fluente pra chegar nesse nível. Eu tirei curiosidade, por que o cara tá na rua, né? Mas vai ali e se vê esse povo todo, né? E aí normalmente quando tem essa discussão de liberdade porque na China não tem Facebook, porque na China não tem YouTube. Então, beleza, esses caras embaixo do Minhocão, eles podem acessar o Facebook e o YouTube, eles não têm casa, não tem comida. O rapa passa ali e cata tudo. E aí, isso é liberdade? Não é, né? Exato. Então, é sempre essa discussão vazia, né? De querer que o cara pode acessar alguma coisa, né? Por isso que eu queria saber da sensação do pessoal de lá. E aí eu fiz um react esses dias de um chinês que foi no Pânico, inclusive, e aí ele falou, cara, a gente tem comida, o chinês falou isso, tá? A gente tem comida, segurança, trabalho, a gente viaja. Isso não é liberdade? O chinês pode viajar para onde ele quiser. Um chinês disse isso, tá? Assim, eu fiz um react desse vídeo. Claro, que eu quero saber. O chinês falando isso. Pô, isso não é liberdade? Você pega um país que ele mesmo fala isso, né? Que os avós dele eram pessoas de roça, né? E aí os pais dele foram pra faculdade, e ele já tava na faculdade também, tipo, 3 gerações. A China era o 9º país mais pobre do mundo em 49, quando acaba a Guerra Civil, e hoje é a 2ª maior economia do mundo. As pessoas, como eu falei, têm emprego, tem comida, tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. E cara, o cara não pode acessar o Facebook? Tá, beleza. Mas o cara, 90% dos millennials tem casa própria. O que é mais importante? E ele pode escolher onde ele mora ou é dado pelo governo? Claro, as pessoas compram no caso. Compram? Né? Tem casa do governo, mas de modo geral as pessoas compram. Tem mobilidade social lá? Tem. Como normalmente? O cara é um pequeno empresário? Como que ele ascende lá economicamente? Quais são as... Essa é a parte que eu não manjo muito, que é de economia. Tá. Mas tem, né? A gente vê isso, né? Justamente por conta dessa evolução muito rápida do povo que estava na roça 2 gerações atrás. Hoje em dia os caras são engenheiros, sabe? Inclusive agora... Como que é a educação lá? É gratuita, mas como que é? A educação é gratuita por 9 anos. Tá. E aí entra na discussão, essa é uma parte da discussão do porquê a China não seria socialista, né? Porque a saúde não é gratuita, não tem SUS, não. Não é? A saúde básica... Isso eu não imaginava, não. Então, enquanto Mao Zedong estava vivo, até 76, era gratuito. E ali quando Deng Xiaoping assume nos anos 80, ele privatizou muita coisa.
inclusive a educação, saúde. O Xi Jinping está trazendo a China mais para a esquerda de novo, né? Ele está estatizando mais coisas. Mas a saúde na China básica é gratuita. Básica é o primeiro atendimento básico, é tipo postinho, essas coisas assim, né? Sei. E... Vacinação, por mas exemplo, o hospital era gratuita. Tá. Mas o hospital é muito barato, assim, vai no médico é muito barato. Se precisar de alguma coisa mais complexa, aí é caro. É muito caro, uma cirurgia, né? Um negócio assim mais pesado é caro. E a educação é gratuita por 9 anos, a universidade é paga. Não é um valor absurdo como é nos Estados Unidos, mas é paga. Os caras têm que economizar não sei quanto. Não, nos Estados Unidos a pessoa morre e não paga a dívida estudantil. Então...